denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Heberton Mendonça, no Top de 10 Segundos. Boa tarde a todos. Quarta-feira, 14 de agosto. Boa tarde a todos. Quarta-feira, 14 de agosto de 2019, são 12 horas e 2 minutos em Orizona. Muito obrigado a todos pela audiência e pela sua companhia. Nós vamos conferir juntos, a partir de agora, os seguintes assuntos. Bolsonaro demite secretário de imprensa uma semana após nomeação. Alexandre Frota é expulso do PSL após críticas ao governo. Ministério da Agricultura anuncia novas regras para prêmio do seguro rural. Prefeito de Vianópolis e Siquinã fala sobre o rodeio show de Vianópolis que começa amanhã. E ao vivo em nossos estúdios, uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Orizona, vereador Renato Vieira da Cunha. Ele vai falar sobre o posicionamento da Câmara em relação ao processo seletivo da Prefeitura Municipal. Acompanham o vereador Renato Vieira da Cunha, o vereador Taíde e também aqui nos nossos estúdios o vereador Antônio André. Você confere ainda um resumo das principais notícias de hoje no Brasil e no mundo. As notícias de Goiás, direto de Goiânia. A previsão do tempo para a região centro-oeste. E a cotação dos principais produtos agropecuários. Agora, no Jornal Orizona FM. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro demitiu o secretário de imprensa uma semana após nomeação. Essa reportagem fica por conta de Daniel Fagundes. O secretário de imprensa da Presidência da República, Paulo Fona, foi exonerado nesta terça-feira, uma semana após ter assumido o cargo. O próprio Fona, que foi nomeado no último dia 7, divulgou uma nota para informar que a demissão partiu do presidente Jair Bolsonaro. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência não se pronunciou sobre a saída dele. Na nota divulgada na noite desta terça-feira, Fona disse ter sido pego de surpresa e afirmou que esperava maior profissionalismo. Vinculada à Secretaria de Comunicação Social, a Secretaria de Imprensa é a responsável, por exemplo, por divulgar a agenda de compromissos do presidente da República, atender aos jornalistas que cobrem diariamente o Palácio do Planalto e organizar a participação da imprensa em eventos públicos com a presença do presidente. Com informações de Brasília, Daniel Fagundes. Agora, na reportagem da Juliana Martins, você vai conferir que o presidente Jair Bolsonaro e o PSL expulsaram o Alexandre Frota, deputado, após críticas ao governo. A assessoria do deputado Alexandre Frota disse que ele não vai se pronunciar sobre a expulsão do PSL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada nesta terça-feira na sede do partido em Brasília. De toda forma, Frota continua a atuação como deputado federal e pode escolher outra sigla. O pedido para a saída de Frota foi feito pela deputada federal Carla Zambelli, também do PSL, por conta de declarações dele contra ações de Bolsonaro, como a indicação do filho Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Segundo o presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, Frota usou como defesa o direito constitucional de se manifestar, porém, diversas falas dele estariam desalinhadas com a sigla. Particularmente, já tínhamos conversado com ele, já tínhamos tirado ele de várias da vice-liderança e ele tinha sido sempre reincidente nessas advertências e nesses aconselhamentos que tinha dentro do partido. Bivar explicou que o processo contra a Frota dentro do PSL começou antes do deputado se abster na votação do segundo turno da reforma da Previdência, contrariando a orientação do PSL. Portanto, ele não foi condenado por infidelidade partidária. De Brasília, Juliana Martins. O Ministério da Agricultura anuncia novas regras para o prêmio do seguro rural. Confira.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou as novas regras para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que devem vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020. A medida foi tomada durante reunião do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural na última quinta-feira, dia 8, e publicada nesta terça-feira, 13, no Diário Oficial da União, por meio de resolução do Comitê. Entre as principais mudanças está a elevação do percentual de subvenção ao prêmio para as culturas de inverno, frutas, hortaliças, além das modalidades pecuário, aquícola e de florestas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Calderon. Nós vamos agora até Goiânia e um resumo das principais notícias de hoje no estado de Goiás. Movimentação na política com novas filiações partidárias. Quadrilhas aplicam golpes na venda de carros pela internet. Mobilização em torno da primeira corrida de rua da Assembleia Legislativa. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 14 de agosto, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Mais uma manifestação contra os cortes orçamentários da educação promovidos pelo governo federal aconteceu em Goiânia na tarde desta terça-feira. Foi o 4º ato nacional convocado pelos movimentos sociais desde maio. Desta vez ele foi convocado pela União Nacional dos Estudantes. Além da defesa da educação, os manifestantes se posicionaram contra a reforma da Previdência que tramita no Senado Federal e contra uma possível privatização do Sistema Único de Saúde. Muita movimentação com um grande número de pessoas já inscritas que vão participar da primeira corrida de rua da Assembleia Legislativa dia 1º aqui na capital. Você também é um convidado, hein? As provas começam às 7h30 da manhã, com premiação e sorteio de uma moto e com percursos de 4 e 8 quilômetros. As inscrições estão abertas no site da Lego. O problema vem acontecendo em todo o Brasil e em Goiás também, o que deve deixar todos de alerta. Aumentar os crimes de leilões falsos de veículos pela internet. Quem cai no golpe dificilmente recupera o dinheiro. Vários casos já foram registrados na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Um advogado levou um prejuízo de R$175 mil. Continua a Romaria de Nossa Senhora do Muquem, em Niquelândia, norte do estado, a mais antiga e que completa 271 anos. Amanhã tem a missa de encerramento que sempre reuniu os principais dirigentes políticos do estado. O Instituto Brasil 200 lançou em Goiânia, na Associação Comercial de Goiás, o Manifesto da Sociedade Empreendedora para o Imposto Único. O documento foi lançado há 2 semanas em São Paulo. De acordo com Gabriel Canes, presidente nacional do Instituto, o objetivo do tributo único é criar uma base de tributação no país. Dia 17 agora, no próximo sábado, o PSL promove uma grande festa para novas filiações do partido, já visando as eleições municipais do ano que vem. Ela acontece aqui em Goiânia, na Casa de Eventos Master Hall. E uma das filiações mais importantes será do deputado estadual Major Araújo, que foi eleito pelo PRP, partido que foi extinto. Araújo é cogitado para disputar a Prefeitura de Goiânia. Ainda no sábado, o secretário de Indústria e Comércio, Wilder Moraes, e o deputado estadual Wagner Neto vão se filiar ao PROS. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Agora nós estamos ao vivo com o prefeito de Vianópolis e Siquinã. O Rodeio Show de Vianópolis começa amanhã. O Tribunal de Justiça de Goiás derrubou nesta manhã de quarta-feira o resultado da apreciação do recurso protocolado pela assessoria jurídica da Prefeitura de Vianópolis e com isso o rodeio está confirmado. Boa tarde, prefeito Issi. Boa tarde, Rinaldo. Boa tarde a todos os amigos aí da minha querida Orizona, cidade que eu tenho profundo respeito, enorme admiração e um grande sentimento de carinho, porque aí é um lugar que tantas pessoas queridas habitam e vivem. Prefeito, essa medida do Tribunal de Justiça, com ela então está garantido a realização do Rodeio Show? Garantido, Rinaldo. Eu quero aqui registrar de forma bem clara que prevaleceu o bom senso, a justiça, a verdade e, acima de tudo, o respeito à Constituição brasileira. O texto, claro, os poderes são independentes e harmônicos. E na medida que um poder ingere nas ações administrativas de outro poder, essa independência e essa harmonia estão sendo infringidas e quebradas. Então, mais do que
porque garantir a realização do Rodeio Show de Vianópolis no ano de 2019, eu vejo que essa decisão deixa muito bem claro que os poderes devem ser respeitados e é inadmissível que um poder ou uma instituição deseje se imiscuir nas questões que são de respeito e de competência de um outro determinado poder. Prefeito, saindo do campo jurídico e entrando já para o campo festivo, o que o senhor tem preparado para a população de Vianópolis, não só de Vianópolis, mas da região como um todo? Eu sei que muitas pessoas de Orizona, um grande número, vão prestar o Rodeio Show. Qual é a grade, a programação do Rodeio Show? E é com imensa satisfação, hospitalidade e calor que nós receberemos os nossos irmãos orizonenses e os nossos irmãos que habitam aí todas as cidades que compõem a nossa região da Estrada de Ferro. Bem como as demais regiões vizinhas que também, porventura, as pessoas possam se interessar de participar desse grande momento festivo. O rodeio está programado para ter início amanhã, quinta-feira, e dentro da programação elaborada estão as montarias em touro, as atrações dentro da arena e os shows artísticos que ocorrerão de quinta-feira a domingo. Na quinta-feira nós teremos o show da dupla de Catuã, na sexta-feira a dupla Humberto e Ronaldo e também a dupla Ivan e Alexandre, no sábado a dupla Rio Negro e Solimões e a dupla Rafael e Rondinelli, e no domingo a programação, a grade artística do 6º Rodeio Show de Vianópolis, nós seremos aí agraciados com a apresentação da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Prefeito, nós agradecemos a sua disponibilidade, a sua participação. O senhor é sempre bem-vindo aqui no Jornal Orizona FM. Eu quero agradecer a você, Rinaldo, pela oportunidade de falar aí para todos os seus ouvintes. E quero também aproveitar a ocasião para mandar um abraço aí para o meu querido amigo vereador Vino. Eu tive a oportunidade de falar com ele pela essa manhã, ele foi, me cumprimentou, resultado, mas eu acho que quem ganha com a realização do evento é a população vianopolina, são as demais pessoas que vão participar desse momento festivo e, como eu disse a você, é a Constituição brasileira que está sendo respeitada na medida em que o chefe do Poder Executivo precisa ter autonomia e independência para tomar os atos que competem a ele, chefe do Executivo, tomar. Tá aí, esse foi o prefeito de Vianópolis e Siquinã falando ao vivo com o Jornal Orizona FM. E daqui a pouco, logo após a vinheta de identificação, nós começaremos a entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Orizona, vereador Renato Vieira da Cunha. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Heberton Mendonça e Paulo Castro. São 12 horas e 15 minutos, você está acompanhando pela 87,9 o seu jornal Orizona FM. Ontem nós tivemos aqui no Jornal Orizona a presença do prefeito municipal, Dr. Joaquim Marçal. Nós falamos basicamente a respeito do processo seletivo que foi cancelado. E nós queremos debater aqui hoje este assunto. Ouvimos o lado da Prefeitura Municipal ontem e agora vamos ouvir o posicionamento oficial da Câmara de Vereadores. Boa tarde, Renato. É uma satisfação grande ter o senhor aqui conosco. Boa tarde, Rinaldo. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Paulinho, demais vereadores, né? Antônio André, o Altaídes. Pois é, Rinaldo, hoje é com imensa satisfação que eu tenho para poder vir aqui à rádio e dar algumas explicações, haja visto que foi bastante comentado ontem, né, depois da entrevista do prefeito, e que posicionou
praticamente dando a culpa de todo esse processo seletivo, de não ter acontecido esse processo seletivo na Câmara, né? Então que a gente veio aqui com muita satisfação. Na verdade, até eu nem falo que seria uma entrevista, mas sim um esclarecimento, né? Vai ser um bate-papo bem tranquilo, Rinaldo, para as pessoas poder depois refletir e ver de verdade o que foi que aconteceu mesmo e tirar suas conclusões, Rinaldo. Porque é muito simples a pessoa vir numa rádio falar, mas não ter a resposta, né? E eu sempre digo que para toda ação existe a reação, Rinaldo. Boa tarde, Rinaldo. Nós estamos então recebendo o presidente da Câmara, o Renato, acompanha o presidente, o vereador Ataíde e também o vereador Antônio André. Renato, o prefeito disse que a partir de hoje alguns serviços já estão comprometidos, como por exemplo, falta motorista para as ambulâncias, falta professores para a creche, enfim, uma série de outras atividades que demanda pessoal e que pela não realização do processo seletivo estão comprometidos. O senhor acredita então que a Câmara tem ou não participação desse processo não ter sido realizado e por que o senhor acha que ele foi cancelado? Olha, Rinaldo, eu acho que depois que eu fazer os meus argumentos aqui, as minhas declarações e mostrar o que está em papéis, em documentos, eu acho que todos vão ver a realidade das coisas e vão dar suas conclusões, como eu disse, Rinaldo. Porque o que nós vemos aqui, eu já vou começar a explanar, Rinaldo, é o seguinte. É uma história comprida, mas ela é válido as explicações para que as pessoas entendam por que chegou a esse ponto, Rinaldo. Então, assim, eu gostaria de dizer que no ano de 2017, Rinaldo, o prefeito encaminhou um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores com argumentação que o Tribunal de Contas ele não poderia naquele momento fazer um concurso, etc., porque o Tribunal de Contas tinha pedido a suspensão de um processo seletivo que estava em vigência. E aí ele fez um projeto de lei, né, o 41/2017, pedindo para a Câmara um prazo de 12 meses com possível prorrogação de mais 12 meses para que nesses 2 anos ele resolvesse o problema do concurso. E aí a gente fizemos um projeto de lei e aprovamos por unanimidade, dando esse respaldo ao prefeito. Ou seja, é uma lei, foi uma lei. A lei fala bem claro que ele tinha 12 meses mais 12 meses. Ele não tinha mais 6 meses, mais 10 meses depois. A lei é clara. Nós aprovamos uma lei, então o que ele tinha que ter feito? Cumprido a lei, certo? E aí, Rinaldo, no dia 19 de outubro de 2017, o tribunal, aí o que ele fez? Ele pediu uma anulação junto ao Tribunal de Contas daquele processo, daquele concurso que estava sendo evidenciado na época, 2016, pedindo a anulação dele. E aí, no dia 19 de outubro de 2017, o Tribunal de Contas deu um parecer favorável a ele, falando, né, aqui está bem claro, determinar o responsável administrativo próprio pela anulação do concurso, contemplando de forma de devolução e etc. Não. Mas, ao mesmo tempo, no artigo 5º aqui, colocou que determina ao atual prefeito de Orizona, Joaquim Augusto Marçal, que se abstenha de realizar novas contratações precárias, temporárias, credenciamento, comissionado, prestador de serviço, etc. Ou prorrogar eventual contratações. Então, isso aqui é um parecer do Tribunal de Contas, uma recomendação. Então, assim, ou seja, ele já tinha o aval do Tribunal de Contas pedindo que anulasse aquele outro concurso, que foi o motivo da justificativa do projeto de lei inicial que eu li. E aí o que ele fez? No dia 30 de novembro de 2017, ele fez um decreto, até gostaria que você lesse agora, para os ouvintes ficar a par dos acontecimentos.
Bom, o decreto ele é de 30 de novembro de 2017. O prefeito municipal de Orizona, no uso de suas atribuições legais, decreta: fica deflagrada a necessidade imediata de realização de concurso público na administração do Poder Executivo de Orizona para suprir a demanda do serviço público de caráter efetivo. Fica determinado aos secretários municipais a realização do levantamento de vagas e quantitativo de cargos para a realização do concurso de que trata o artigo 1º. Fica também determinado ao secretário municipal de administração a realização de levantamento e cotação de preços de mercado, do gênero dos serviços a serem contratados para a realização do concurso público. Fica determinada a Comissão Permanente de Licitação a realização de procedimento administrativo cabível nos termos da lei e suas alterações para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de que trata o artigo 1º, devendo a CPL observar previamente a existência de dotação orçamentária na vigente para a realização das despesas. Assina o prefeito municipal de Orizona, Joaquim Augusto Marçal. Pois bem, Reinaldo, se ele fez um decreto deflagrando, isso qualquer pessoa entende que os funcionários deveriam ter feito essas ações que ele decretou. Infelizmente, não sei por que o motivo, nunca saiu do papel. Esse decreto simplesmente quase que foi nulo, porque não fizeram essas coisas. Até onde eu sei, eu não vi nenhum edital de licitação para alguma empresa para fazer esse concurso e outras coisas como foi feito aqui. Renato, mas uma vez não realizado o concurso, está certo que a Câmara tem a sua prerrogativa, ela precisa de observar realmente a legislação, mas nesse caso específico não daria para ter sentado, negociado um prazo diferente, antes mesmo de chegar a ter que cancelar o processo seletivo, e hoje, de certa forma, alguns serviços serem comprometidos, esse prazo não daria para ser prorrogado do concurso? É o seguinte, Naldo, como eu disse no começo aqui, nós aprovamos um projeto de lei para ele, o 041 de 2017, dando 2 anos para ele fazer esse concurso, ou seja, ele tinha até junho desse ano para efetivar esse concurso. E esse documento aqui foi feito em 2017, igual eu falei, foi em outubro, 30 de novembro de 2017. Então ele teve tempo, ou seja, ele não preocupou com esse processo seletivo que estava em vigência, ele não preocupou com o concurso. Por quê? Porque se ele tivesse preocupado, ele teve esses 2 anos, foi uma lei que nós aprovamos. Então ele não pode mudar a lei do nada, simplesmente por um capricho. Então, ou seja, ele tinha que ter cumprido com as prerrogativas que foram fundamentadas para ele, junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público, e principalmente por um decreto que ele fez. Então a culpa não é nossa. Quem não cumpriu com a lei foi o Executivo, não foi o Legislativo. Você entendeu? Inclusive, Naldo, mas tem outros detalhes aqui que são graves também. Por isso que não teve a tão famosa sessão extraordinária. A gente vai falar aqui, vocês vão entender, os ouvintes vão entender que da nossa não faltou nada. O que faltou foi empenho do Executivo em estar realizando o que estava na lei, do que foi pedido por ele. São 12 horas e 26 minutos. O jornal Orizona FM, no seu papel de estar ouvindo os dois lados, estar debatendo as alternativas, trouxe ontem o prefeito municipal e hoje tem o prazer de receber o presidente da Câmara, ou seja, as 2 maiores autoridades políticas do município. E você pode participar também do nosso jornal através do telefone 3474-1700, que já está liberado. Você pode aproveitar essa oportunidade e fazer a pergunta para o presidente da Câmara e para os vereadores aqui presentes. O senhor disse, Renato, a respeito dessa famosa sessão extraordinária. O que se passou realmente naquele dia
em que foi encaminhado o projeto e o prefeito acusa a Câmara de sequer ter aberto o recinto para poder receber esse projeto. Como eu disse, Rinaldo, para a gente poder responder essa pergunta, eu vou ter que concluir mais alguns fatos aqui para a gente chegar nesse período da convocação. E aí, dando prosseguimento aqui, ele fez um projeto de lei, que mandou um ofício aqui, que é o 336/2019, onde ele mudava uma questão do projeto original, que é o 041, onde ele pedia mais 6 meses, certo, de prazo. Só que, conforme a orientação do Ministério Público, conforme a orientação do próprio Tribunal de Contas, e conforme a nossa lei que nós fizemos, aprovou dando 2 anos de prazo para ele, isso já não contemplava mais, não. Você entendeu? Por quê? Porque ele era sabido que ele tinha 12 meses, mais 12 meses para efetivar aquele concurso, que ele mesmo que propôs para o Tribunal de Contas, não foi nós. Aqui não tem nenhum documento assinado pela Câmara, são todos documentos que ele fez, não fui eu, você está entendendo? Então eu acho que não é de bom grado jogar essa responsabilidade para a Câmara, sendo que ele, quando ele diz aqui na rádio que o coração dele estava partido e etc., eu acho que nesses 2 anos ele não ficou partido, porque senão ele tinha preocupado com isso. E outra coisa, Rinaldo, existe uma lei, a lei orgânica, onde diz, conforme as sessões extraordinárias são convocadas, em consideração de urgência ou calamidade pública. Que urgência que esse projeto tem, sendo que ele teve 2 anos para fazer ele? Qual o justificativo que contempla isso? E outra coisa também, que na justificativa dele aqui, no projeto, Rinaldo, onde ele fala que na primeira semana de agosto ele enviaria como é que faz aqui? O projeto. Não, sim, eu falo o projeto de lei do processo seletivo simplificado. E também que ele mandaria a estruturação administrativa, etc. Ele não mandou até agora. E outra coisa, do concurso também. E outra coisa, aqui na justificativa, Rinaldo, aqui no grifado, aqui você pode até ler aqui também, ó. Que acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Nessa linha última aqui, ó, quando é que ele ia fazer o concurso? Aqui no documento fala o objetivo também é a realização de concurso público do próximo semestre, que seria esse? Pois é, ele fala que realizaria o concurso no próximo semestre. Se esse documento aqui, Rinaldo, é datado do dia 2 de julho, conforme você pode observar aqui, 2 de julho, subentende-se que o próximo semestre é quando? O ano que vem. Sim. E o ano que vem, todo mundo é sabido que o ano que vem não se faz concurso, não tem tempo hábil, porque a legislação não permite a responsabilidade fiscal. Ou seja, essa justificativa dele aqui não contempla o que ele precisava. Ou seja, mais uma vez, ele estava tentando enganar a população e os próprios vereadores de um projeto que não contempla. Você está entendendo? E outra coisa, não. Mas aí, nesse período em que foi esse projeto de lei, eu tive conversando com o Ministério Público, Tribunal de Contas, essas coisas, para a gente averiguar se a gente não estaria passando por um momento que depois a gente ia ter que responder por uns atos que talvez não seriam compatíveis com a Câmara. O que eu quero dizer, Rinaldo? Em maio de 2019, o Ministério Público pediu a suspensão dos editais de credenciamento da saúde. Ou seja, eles estavam suspensos, certo? Você sabe o que ele fez? Não? No dia 28 de junho, conforme tem aqui, ó, documentos, ele aditivou todos os contratos. Como que ele aditivou os contratos e depois ele manda um projeto de lei para a Câmara, sendo que o projeto de lei era exatamente para poder aditivar esses contratos? Inclusive, Rinaldo, até foi um motivo de muitos comentários na cidade. Ele fez um documento, um comunicado aos funcionários da saúde, que ele tinha aqui bem fala aqui, ó. Eu até pedi para você ler também mais uma vez, para ter mais uma ênfase. Você pode precisar ler só o primeiro parágrafo.
Comunicamos a todos os profissionais de credenciamento que ficou definido pelo Departamento Jurídico a aditivação até 31/12/2019 e para 2020 será concurso, conforme TAC assinado com o promotor de justiça e também com o Tribunal de Contas. Pois é, não sei se você percebeu o TAC aqui como foi escrito. Até isso é falso, irmão. Um TAC com Q. Todo mundo sabe que TAC é com C, de conduta. Então, assim, isso... E o que aconteceu? Se ele tinha essa proposta com o Ministério Público, o que o Ministério Público fez? Imediatamente, Rinaldo, pediu uma explicação ao prefeito o que significaria esse TAC, inclusive colocou entre aspas. Haja visto que não existe, não tem TAC com o Tribunal de Contas, não existe isso. E também não existia esse TAC com o Ministério Público, você entendeu? Para ele poder endossar esse tipo de documento que foi expedido. Dessa forma, ele pediu uma explicação ao prefeito, Rinaldo, e aqui está mais uma vez a resposta do prefeito, onde ele fala que realmente não tinha TAC, não tinha isso e tal, conforme. Por que a assessoria jurídica dele falou que tinha para a saúde e depois ao mesmo tempo não fala que não tem? Inclusive joga-se a culpa para a Câmara. O que nós temos a ver com o TAC que ele é da pessoa dele de assinar? Então, Rinaldo, mas de qualquer forma, tem mais aqui a resposta dele, aonde ele fala aqui, Rinaldo, de um possível TAC. Haja visto que a recomendação que ele fala aqui que tinha sido suspenso, Rinaldo. Como que se estava suspenso? Como que ele aditiva um contrato suspenso pelo Ministério Público? Você entendeu? E aqui ele responde o Ministério Público numa eventualidade de fazer um TAC. Você sabe o que aconteceu, Rinaldo? O Ministério Público prontamente fez uma minuta de um TAC, que está aqui, ó. Você pode ler só o iniciado aí. Sim, no jornal Horizonte FM nós já noticiamos a respeito desse TAC e ele não foi assinado pelo prefeito. O promotor de justiça deu entrevista falando que ele não foi assinado pelo prefeito. Então, isso mais uma vez comprova a veracidade do que eu estou dizendo aqui. Só porque aí, Rinaldo, ele justificou a não assinatura falando que não poderia assinar porque a Câmara dependia da Câmara, etc. Sendo que a Câmara, todo momento, falou que é a favor do concurso público, do concurso público, da reestruturação da prefeitura, certo? Então, assim, não tinha motivo nenhum dele falar que nós estamos em desacordo com ele. Inclusive, ele colocou desde 2017 que os projetos de lei, as coisas que ele manda para a Câmara são ignorados. E depois, no final, que eu vou mostrar para vocês que não são. Então, Rinaldo, essa pergunta que você me fez era a coisa mais simples dele ter resolvido. Bastava uma assinatura dele nesse documento aqui, que estava tudo resolvido o problema dele. Você entendeu? Haja visto que, já que não teve a sessão, bastasse ele assinar esse documento. Ou seja, fizesse o papel, a responsabilidade que o prefeito, no meu ver, tem que ter, de assumir a responsabilidade e assinar, pronto. Mas ele não quis, trouxe medidas, ou seja, falar que a Câmara que é culpada. Renato, nós temos aqui a participação dos nossos ouvintes, uma pessoa que não quis se identificar, dizendo que parabeniza esta Câmara porque pela primeira vez uma Câmara fiscaliza o Executivo. A pessoa não quis identificar. Nós até gostaríamos que identificasse as perguntas, tanto positivas quanto negativas, se fossem identificadas seria melhor. Também a Amanda está dizendo que entende que o concurso é importante e a Prefeitura pode estar passando por dificuldades. O Dr. Joaquim tem a vontade do concurso, mas nem sempre o planejado consegue se realizar. A Câmara não se preocupa pelo fato de vários cidadãos ficarem desempregados e perderem, talvez, sua principal fonte de sustento. O Bastião Fino, do Santa Maria 2, está dizendo que fica indignado por ficar escutando a briga do prefeito com os vereadores
E nós, a gente, onde entra nisso? Onde é que vocês querem chegar com isso? O Carlos Alberto do Bela Vista pergunta sobre o asfalto do Sol Nascente, também sobre o asfalto do Bela Vista. Se o senhor quiser responder algumas dessas perguntas, presidente. Com certeza, é porque eu vejo o seguinte, muitas pessoas falam assim, a briga do Legislativo com o Executivo. Eu não me lembro de ter vindo em rádio para falar mal de prefeito, para jogar culpa de prefeitura e etc. Eu acho que, como eu disse no começo aqui, toda ação tem a reação. Ou seja, nós não podemos ficar passível de provocações de caluniosas e ficar calado, ficar omisso. Então, assim, da mesma forma que ele vem colocar a culpa nos outros, a gente tem que vir cá mostrar de quem que é a culpa. Inclusive, Naldo, quando a pessoa falou aí, que não identificou, que a gente não preocupa com os funcionários, mas o que é isso? Como que a gente não preocupa? Já visto que nós fizemos um projeto de lei dando 2 anos para ele resolver o problema e contratar essas pessoas. Essa pergunta a pessoa identificou, foi a Amanda que falou. Amanda, pois é, Amanda. Então, assim, o que nós podemos mostrar? Que nós preocupamos sim. Inclusive, nós fizemos esse projeto de lei dando 2 anos para ele contratar, 12 meses, com prorrogação de mais 12 meses, até que se ele resolvesse, ou seja, já que 2 anos não é um tempo hábil para esse tipo de situação, e ele sabia que isso ia vencer. Quem tinha que preocupar era com ele, não era a Câmara. A Câmara não tem que preocupar, isso não é papel da Câmara. E outra coisa que eu gostaria de cumprimentar também o ouvinte, que onde diz que parabenizar a Câmara pela fiscalização. É esse que a gente queria que as pessoas entendessem, o papel do vereador. É exatamente isso. Ontem o prefeito esteve aqui, parece que estava criminalizando a atitude do Legislativo, parecendo que nós tem que ser omisso a ele e a gente não pode fiscalizar. Pelo contrário, lá nós estamos, pelo menos essa Câmara está lá para fiscalizar. O que tiver de errado vai estar errado e pronto, é fora da lei. O que for certo a gente vai aprovar. Depois eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade de projetos de leis que aprovamos e pouquíssimos que foram rejeitados e os motivos pelos quais. Então, Reinaldo, assim, eu gostaria de parabenizar, agradecer também as palavras. Então, assim, nós continuamos preocupados. Hoje, e outra que a gente não pode deixar de ressaltar aqui, primeiramente, é concluir a ideia de não ter a sessão extraordinária. Diante de todos esses fatos, de recomendação do Ministério Público, do Tribunal de Contas e etc., e de documentos irregulares, e na justificativa do projeto de lei que ele enviou, que era só para o ano que vem, a gente falou, não, mas a gente não... E outra coisa, Naldo, não contempla esse tipo de realização de sessão extraordinária no período que está em recesso. Por que ele não preocupou? Aí a gente pergunta para ele, por que ele não preocupou antes e enviou isso, então, a casa antes, lá para o mês de maio, quando foi suspenso? Então, assim, essa preocupação é ele que tinha que ter, não era nós. Até porque a gente não está lá no dia a dia para ver o que está acontecendo. Corrigindo uma informação, um dos ouvintes que ligou não foi o seu Bastião Fino, foi o Jorge do Bastião Fino, lá do Santa Maria 2. Então, temos mais perguntas aqui, o vereador Taíde quer posicionar, mas a Terezinha, lá do bairro Santa Luzia, ela está dizendo, responde sobre as compras que foram feitas em 2012 em nome da merenda escolar. O Zé Beraldo está falando, a gente quer saber o que vai acontecer, ficar falando de TAC, isso a gente não entende. Fale de forma que podemos entender. Um outro ouvinte que não quis identificar está perguntando se a creche vai funcionar ou não. A gente que trabalha precisa da creche. Então são algumas perguntas dos nossos ouvintes, daqui a pouco mais algumas. Reinaldo, eu acho o seguinte, para concluir aqui, depois eu vou responder essas perguntas. Outra coisa que foi dita aqui, que é mais uma inverdade, é que a Câmara denunciou o processo seletivo, que a Câmara denuncia ele que trabalha no hospital, que a Câmara isso, aquilo. Podemos dizer com todas as vezes que não foram nós. Até porque nós temos o hábito, Reinaldo, de quando a gente apresenta denúncias lá junto ao Ministério, os 5 vereadores assinam o documento. Nós não fizemos coisas anônimas, não, até porque é nosso papel. Então, esse problema do processo seletivo aqui não precisou de denúncia, haja visto que o próprio Ministério Público já tinha encaminhamento sobre isso, já tinha pedido suspensão, eles mesmos agiram por eles mesmos.
por respostas que eles viram que não era competente ao que eles pleiteavam. Então não tem nada a ver com a Câmara isso aqui. Ele tem que assumir a responsabilidade. Se puder repetir a pergunta aí, só para a gente... São algumas perguntas, assim, Zé a respeito de como fica, por exemplo. Essa pergunta tem que fazer para o prefeito. Inclusive, ontem ele estava aqui e, infelizmente, ele não respondeu as perguntas. Eu ouvi, fizeram um, eles que não respondiam, outro, não sei o quê. Então, assim, isso é pergunta que tem que ser respondida pelo prefeito. Isso é um ato administrativo do executivo, não é do legislativo. Falando do prefeito, ele acabou de ligar aqui na nossa produção e disse que amanhã estará novamente presente aqui no Jornal Horizonte FM para mais esclarecimentos. Então fica concedido aqui o espaço ao prefeito municipal, que acabou de ligar e disse que amanhã estará novamente no JO. O vereador Otaíde está querendo fazer um posicionamento. Vereador. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, vereador Mendonça. Boa tarde, presidente Renato. Boa tarde, Antônio André. Boa tarde, os ouvintes da 87.9. A gente não gostaria de estar aqui nessa situação de resposta de qualquer questionamento. Nós queremos estar falando coisas para o município, para o desenvolvimento do município. Mas é bom que o prefeito venha aqui amanhã, Rinaldo. Eu deixo ter um questionamento para ele. Ele preocupou tanto em fazer um novo processo seletivo, que era para dar amparo ao já existente. Eu questiono por que ele não correu atrás junto ao Tribunal de Contas, já que não teve o aval da Câmara, que ele alega que a Câmara não quis votar, por que ele não buscou, através do Tribunal de Contas, a prorrogação desses contratos das pessoas que estão trabalhando, e não deflagrar um novo seletivo? Porque haja visto que tem mais de 500 inscrições, e com certeza era garantida a permanência desse pessoal que está trabalhando. A gente fica indignado quando eu acho que é um ato não de muita responsabilidade, quando um gestor manda as pessoas atingidas por uma medida dessa e procurar a Câmara para resolver. Nós não temos poder de resolver, não. Nossa questão lá é legislativa. Quem tem o poder de executar, de pagar quem trabalha é o prefeito. Então, esses confrontos, ausência de responsabilidade, isso aí macula bastante a imagem, não só do executivo, do legislativo, a população fica indignada. A gente vai falar também que o prefeito na história de Horizonte foi investigado, foi cobrado igual ao atual. Mas a resposta tem as consequências, que na história eu acho que eu nunca vi um prefeito que procura trabalhar fora das normas também igual esse. Haja visto o confronto que a gente vê com o próprio judiciário, com o legislativo. Os poderes são independentes, cada poder tem sua competência. Então, é bom que cada poder cumpra o seu papel. E a questão das convocações no recesso, Reinaldo, demais ouvintes. Ok, vou repassar. A Câmara não pode estar lá como uma cozinha da Prefeitura para resolver as questões de agendamento. Se o prefeito, a orientação jurídica, esquece de cumprir um determinado projeto, então, a Câmara não tem por obrigação um esquecimento de agendamento, a Câmara poder cumprir aquela fora do período legislativo, uma questão que não é emergencial, não obstante contempla salário de pessoas. Mas quem quer deixar bem claro que se cada um cumprir o papel que é determinado na Constituição, com certeza o município vai para frente. Nós não estamos lá para travar nada. Tanto o Renato, o presidente, vai relatar os projetos que foram apresentados e quase todos foram aprovados. Então, alguns que foram rejeitados têm suas justificativas. Então, querer jogar a responsabilidade pelo Legislativo para não contemplação da continuidade desse contrato é um ato não responsável. Eu acho o seguinte, Ginaldo, só para concluir aqui, a gente tem que concluir que depois que o Ministério Público agiu, ou seja, foi o Ministério Público que propôs ao Judiciário a suspensão desse processo seletivo, não foi a Câmara. Para ficar bem claro, então, Renato, o Ministério Público solicitou uma liminar do juiz cancelando o processo seletivo. Normalmente, o Ministério Público, ele age por provocação. Nesse caso específico, ele agiu de ofício e não provocado pela Câmara de Orizona? Pela Câmara eu posso garantir para você que não. Agora, se teve outra denúncia de algum anônimo ou que seja identificado, isso eu não posso te responder, até porque eu não tenho esse documento.
e não foi falado. Mas eu quero acreditar que ele agiu pelo fato de porque ele já estava acompanhando esse caso e com respostas da própria prefeitura, que ele foi e culminou nesse pedido de suspensão. E o juiz acatou, inclusive, para concluir aqui, o prefeito ele tentou fazer alguma coisa, ele recorreu junto ao Tribunal de Justiça do Estado e ontem saiu um liminar indeferindo mais uma vez esse pedido, e aí ele joga a culpa para a Câmara, sendo que teve aqui já 3 poderes, o Ministério Público, 3 instâncias, o Ministério Público, o Judiciário, e de novo depois outro Judiciário, inclusive com o desembargador indeferindo. Ou seja, nós fizemos a coisa certa, nós não tínhamos que aprovar uma coisa que estava completamente ilegal e de afronta a todos esses poderes. Então, Reinaldo, assim, outra pergunta que fizeram, como é que fica? Como é que fica, tem que perguntar para o prefeito. O que eu queria deixar no ar aqui é o seguinte: qual foi a preocupação do prefeito durante esses 2 anos? Aí ele vai falar, eu fiz um decreto. Sim, mas não cumpriram esse decreto. Eu contratei uma empresa no dia 1º de janeiro de 2019 para fazer um levantamento dos cargos lá dentro, da estrutura da prefeitura. Tudo bem, mas ele não deflagrou o concurso. E outra coisa, e resumindo, Rinaldo, é a coisa mais simples do mundo. Se ele tivesse com essa preocupação toda, era só ele assinar o TAC junto com o Ministério Público, não tinha acontecido nada disso aqui. Você está entendendo? O Jornal Orizona FM, você está acompanhando pelo 87,9, são 12 horas e 48 minutos. Esta edição de hoje, assim como também a de ontem, você pode conferir na íntegra na página da Rádio Orizona FM na internet, www.radiohorizonafm.com.br. Se você está gostando da entrevista, quer ouvir mais algum ponto, você pode ouvir novamente através do site. Daqui a pouco, tanto a entrevista de hoje quanto a de ontem no Jornal Orizona FM, na página, na internet. Renato, nós temos aqui mais algumas perguntas, nosso tempo já está ficando um pouco escasso, mas a Maria Rosana, lá do Taquaral, ela fala: no dia que o prefeito levou o projeto do processo seletivo, 5 vereadores faltaram. Por que os vereadores faltaram? Isso é verdade e por quê? No meu modo de pensar, como eleitor, os vereadores têm que comparecer mesmo que votem contra. Essa é a posição da Maria Rosana, lá do Taquaral. A Eliana está perguntando por que o prefeito anterior, que trabalhou 8 anos no mandato e foi obrigado a fazer o concurso, e agora está obrigando o prefeito atual. E o povo é o povo que sofre com isso. O Antônio, lá do Bela Vista, ele está dizendo: responde por favor a compra de R$10.400 em lasanha. Porque os vereadores não fiscalizaram a gestão passada com tanta força como agora. Só vive na falação. Se fizesse alguma coisa de valor, Orizona já estaria um esplendor de cidade. Está rodeando demais e não chega a nenhum ponto. O que vocês têm a dizer sobre as ações da polícia que foram faladas ontem? Esse é o João Hélio. Qual seria a preocupação dos vereadores sobre a suspensão da creche? E um outro dizendo que falta diálogo entre o legislativo e o executivo. Não, Só interrompendo rapidinho. Desculpa a interrupção, senhor presidente. Eu acho que a pergunta do povo ela é muito clara. Assim, as pessoas estão trazendo muitas perguntas. Desde que quando nós começamos o programa, o telefone não para de tocar. Algumas pessoas disseram assim: vocês estão falando termos muito técnicos, a gente não entende. Então, assim, a pergunta do povo é muito clara. O que vai ser de agora para frente, né? E a responsabilidade de agora para frente são dos senhores, porque são os senhores que administram a cidade e dão andamento em tudo. Então, as pessoas estão preocupadas com a creche que vai parar, porque elas querem trabalhar, com escolas que de repente vão ter problemas já, com órgãos administrativos que também podem parar. Então, a pergunta mais clara do povo hoje aqui no JO é essa. Bem objetivo, pastor. Primeiramente, só para concluir aqui, que nós não deixamos
a Câmara não fugiu do seu papel em relação às sessões. Nós não fomos lá por esses motivos que foi dito aqui, que era completamente irregular esse projeto de lei, mas mesmo assim, Rinaldo, nós fizemos uma resposta para o prefeito no dia 10, que foi protocolado lá dia 11, falando para ele que se ele quisesse enviar o projeto de lei corrigido, porque estava um erro até na justificativa, que ele poderia enviar no período ordinário. Você está entendendo? Então, ou seja, nós não estamos fugindo da responsabilidade, não. Só porque não mandaram nada. Está aqui os documentos aqui, protocolados na prefeitura. Agora, a respeito dessas várias perguntas aí, tem perguntas que não me cabe responder, até porque eu não tenho acesso a informações, porque comprou isso, comprou aquilo. Se fosse de outras áreas, eu poderia falar. Agora, para ser bem mais objetivo, essas perguntas, se amanhã o prefeito vir, tem que perguntar para ele, porque a nossa parte é legislar, ele que executa. O papel dessas resoluções, dessas soluções, desses problemas, quer dizer, é do prefeito, não é da Câmara. A Câmara apenas auxilia a prefeitura no que tange esse assunto. Não, a gente não pode simplesmente chegar lá e falar assim, faz isso, prefeito, faz aquilo. Não, pelo contrário, é o prefeito que manda para o legislativo e nós aprova aquela ideia que ele teve. Você entendeu? Então, assim, eu acho que essas perguntas, elas têm que ser mais repassadas ao prefeito. Ô, presidente, na situação que está uma situação um pouco delicada. A Câmara parece que tem razão, tem razão ao afirmar que foi feito todo o procedimento objetivando a realização de um concurso que não foi realizado. A Prefeitura definiu que fosse feita a contratação através de processo seletivo, que foi cancelado pela Justiça. E na prática, o que acontece? Os serviços estão parados. A partir de hoje, a partir de amanhã, o que se pode fazer? Qual que é a solução que a Câmara e o prefeito podem encontrar no sentido de restabelecer esses serviços tão essenciais? Os senhores estariam dispostos a negociar com o prefeito, negociar de forma que alguma medida pudesse ser em conta da melhor forma e da maneira mais rápida? Rinaldo, no dia, igual te disse aqui, no dia 10 de julho a gente mandou esses documentos para ele, falando da situação que estava, né, os projetos e a Câmara, qual que ia ser a posição da Câmara. Então isso foi dia 10. Ele teve até dia 13 de agosto para procurar algumas soluções, inclusive a da assinatura do próprio TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público, que resolvia todos os problemas. E não fez. Agora, nós estamos lá na Câmara, Rinaldo, prontos para que qualquer problema, eventualidade que tiver, a gente tentar solucionar, só porque depende do prefeito. Nós não podemos fazer esse tipo de projeto que tem que partir do Executivo para o Legislativo. Não é nós que tem que resolver esse problema. É ele que tem que curar as formas. E mais uma vez eu digo que essa pergunta tem que ser endereçada a ela. O que nós podemos dizer é o que depender da gente e que for legal, a gente vai responder. Mas eu gosto de enfatizar mais uma vez, não. Ele teve 2 anos para resolver esse problema e não preocupou. Então não adianta ele vir aqui e falar que tá coração partido. Não tem nada a ver uma coisa da outra. Porque ele não poderia tentar supor que na frente ele podia resolver um problema com outro projeto, com alguma coisa nesse sentido. Ele tinha que cumprir aquilo que foi pedido da primeira vez. Então é isso que nós estamos falando. E eu queria deixar bem claro às pessoas qual é o papel do vereador e qual é o papel do prefeito. Então nós dependemos, às vezes, de projeto dele enviarem para a gente analisar e etc. Presidente, ano que vem é ano eleitoral, mas a legislação, especificamente a 9.504, ela não proíbe terminantemente a realização de concurso público. O que ela veda é a nomeação nos 3 meses que antecedem a eleição. Seria possível, essa é uma sugestão pessoal minha, seria possível a realização desse processo seletivo, talvez com um prazo menor, ao invés de contratar por 1 ano, contratar por 7, 8 meses, e enquanto isso, paralelamente,
fazer todo esse processo do seletivo, o senhor acha que se o prefeito concordasse com essa medida, daria para fazer dessa forma? Rinaldo, mas é exatamente o que eu disse aqui, essa foi a proposta que o Poder Público fez para ele. Era só ele assinar o termo de ajustamento de conduta, que ele tinha 6 meses para poder resolver o problema. Ele não quis resolver o problema com a justiça. Você entendeu? Essa foi a proposta que o Ministério Público fez para ele. E ele não quis assinar. Agora, o motivo pelo qual você tem que perguntar a ele. Você entendeu? Então, assim, e outra coisa, hoje o processo seletivo está judicialmente, a gente não pode interferir lá no Poder Judiciário, por exemplo. A gente tem que procurar saber, analisar o caso e ver essa situação, conversar com o juiz, como que a gente vai derrubar também o mandado de segurança. Se o próprio desembargador falou que está irregular esse processo seletivo. Mas se fosse feito um acordo com a Justiça, o TAC ele pode ser assinado por diversas personalidades públicas, né? A própria Câmara pode assinar como talvez avalista. Lógico que o prefeito é o principal, porque ele que tem que cumprir ou não aquelas medidas estabelecidas no TAC. Mas se chegasse no entendimento com a Justiça, para não parar os serviços e fazer esse seletivo de forma, assim, 6, 7 meses e o concurso ser realizado nesse prazo, o senhor concordaria? É exatamente o que eu estou falando, vou falar mais uma vez. Essa proposta do promotor de fazer esse TAC e prorrogar por 6 meses, ela tinha total apoio da Câmara. Inclusive, na resposta do prefeito, que ele falou que dependia da Câmara, por isso que ele não assinou o TAC, nós falamos lá, nós estamos cansados, quem frequenta a Câmara, quem participa das sessões, eles veem que todo mês a gente fala sobre esse concurso, que é uma das coisas que nós estamos lá lutando para que ele faça. Então, assim, 100%, era unânime essa questão. Então, assim, o que faltou foi a parte dele assinar. O resto podia deixar com a gente, que a gente ia resolver. A nossa parte, não. Agora, nós não podemos forçar ninguém a assinar documento nenhum. Então, assim, aí essa pergunta, mais uma vez, é endereçada a ele. A Câmara sempre esteve disposta a resolver os problemas, só que nós não podemos passar por cima de lei, passar por cima de tudo, ao bel prazer do prefeito. Renato, mais alguma participação de ouvinte? As ligações não param, nós sabemos que o tempo dos senhores ele é escasso, o nosso tempo também já está esgotado, mas em atenção aos ouvintes, eu gostaria de passar essas perguntas ao senhor. A Eliane, ela fala, até agora o Renato falou, e o povo tem que trabalhar o que vai acontecer. O Legislativo está preocupado com a verdade social? Uma pessoa que não quis se identificar disse: Altaídes, por que tudo o senhor assina contra? Por que não nos deixa trabalhar? Foi uma pergunta. A Jotelice está falando também, um programa especial com a presença dos vereadores e do prefeito na rádio. Assim fica bem mais fácil para nós. Obrigado, Jotelice, pela audiência. O Joelson está dizendo, não tem início na atual gestão uma investigação de um desvio de dinheiro. E hoje não se fala mais nisso. Está falando que teve uma denúncia de desvio de dinheiro na gestão e não se fala mais nisso. Esse é o Joelson que está falando. Taíde, o senhor gostaria de responder alguma dessas perguntas? Não, é preocupante a situação essa vida, a questão da creche, das escolas, da ambulância, do setor como um todo. Mas isso aí, a gente, é claro que, como o presidente disse, a gente pode também participar numa eventual, um aval junto com o Ministério Público, mas tem que ter abertura de diálogo, de abertura de coração, pelo seguinte, porque isso é uma questão que o prefeito tem que resolver, tem que partir dele essa resolução. A Câmara não tem como resolver essa questão. Então, assim, porque nós estaríamos atropelando a nossa função. Agora, se partir dele, uma procura no Ministério Público, o próprio Judiciário, e se achar que a Câmara pode ser uma baliza, né, numa situação emergencial para resolver a situação, eu tenho certeza que nós estaremos dia e noite para resolver essa questão. Agora, só para responder um ouvinte que não quis identificar, porque eu sou contra tudo, é o seguinte, nós recebemos na Câmara em torno de 70 projetos, se quer espaço para a gente falar,
desses 70 projetos que chegaram na Câmara, quase que 90% deles chegaram lá de maneira irregular. E eu sou vereador, não sou vereador para votar, para participar na sessão, ficar votando, concordando com tudo. Antes de votar qualquer matéria, primeiramente eu entendo dela e procuro, às vezes até ajudar o prefeito a resguardar a questão de direito. Às vezes muitos projetos levaria a administração para um lugar que não muito confortável. Nós temos essa preocupação de não ser contra, não. Eu não sou contra, não. Eu sou a favor de tudo que for bom para a cidade, eu estou a favor. Agora, de maneira atravessada ou irregular, eu não sou vereador para votar projeto, sou vereador para analisar previamente. O Jornal Horizonte FM está fazendo essa série de entrevistas com o intuito de ajudar ao entendimento, levar a informação correta e ter um entendimento possível entre as autoridades competentes. Nós gostaríamos que as perguntas fossem respeitosas em relação não só ao presidente, o Renato, aos vereadores, ao prefeito, para que a gente possa discutir de forma civilizada, de forma sem criar maiores atritos, esse assunto tão delicado. A Fernanda, por exemplo, ela está perguntando quem foi que escreveu esse texto que você está lendo, Taide. Eu acho que foi uma pergunta, não foi gentil, não sei qual que é a Fernanda, mas foi muito gentil. A pergunta a gente conhece somente a Fernanda. Mas, Reinaldo, assim, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta no ar, porque tem N perguntas aqui que eu acho que estão endereçadas às pessoas, ao poder errado, ou seja, não é o legislativo, e sim o executivo. Então eu gostaria que amanhã essas mesmas perguntas perguntassem para o prefeito, porque ele teve 2 anos para resolver o problema e não resolveu. Essa é a pergunta que tem que ser feita, Reinaldo. Não é porque que ele mandou um projeto de lei querendo prorrogar por mais 6 meses e nós não prorrogamos. Não é isso. A lei que tinha lá em vigor era que ele tinha que resolver em 2 anos. Você entendeu? Essa é a pergunta. Essa que é a pergunta que as pessoas têm que perguntar para o prefeito. Por que que ele fez? Nada fez. Ou seja, ou se ele fez alguma coisa também, eu não sei. Talvez ele fez. Né? Então, assim, essa é a pergunta deles. Mas eu queria concluir aqui, assim, para depois você ficar à vontade, na questão de projeto, que a gente é contra aquilo, porque ele diz também assim que a gente é sempre do contra, que persegue, etc. E eu tenho cuidado, Reinaldo, de sempre andar com documentações para fundamentar minhas palavras. E aqui, a gente tem aqui, Reinaldo, nas minhas mãos, aqui, um levantamento de 2017 até hoje. Então foram feitos, Reinaldo, 65 projetos de lei foram apresentados, certo? Dentre os quais um foi aprovado com voto contrário, ou seja, um projeto que teve algum voto contrário, eu posso lembrar qual foi. Pagamento de energia, para poder cobrar a energia da população, e nós fomos contra. Concordo. Por quê? Porque hoje todo mundo está vendo o que está acontecendo. Todo mundo quer energia e nada se faz. Quer a lâmpada acesa e nada se faz. Se cobram, mas não cumpre. Foram rejeitados 6 projetos, Renato. 6. Você sabe quais são eles? Eu sei de cor. Certinho. Um foi o pedido de aumento de salário do prefeito e dos secretários, que nós recusamos. O outro foi uma emenda que eu fiz na época de um projeto onde ele cobra entulhos, e eu fiz uma emenda para que não cobrasse o entulho de pessoas carentes, e ele vetou e nós derrubou o veto dele, certo? Nessa brincadeira já foram 3. O outro projeto era que ele queria aumentar o IPTU a 2.000% quando foi apresentado a primeira vez, e nós votamos contra. Alguém quer aumento de IPTU sem motivo, do nada, mais de 1.000%. O outro foi desse ano passado, também da mesma forma, quando ele mandou um projeto de aumento de IPTU em cima de um decreto que ele fez, sendo que esse decreto está na justiça ainda, até hoje não foi, se foi a favor ou não, contra ou não, o prefeito ou a favor nosso, entendeu? Então, foram esses os projetos, você está entendendo? Então, assim, todos os projetos que vão lá, a gente trabalha e faz certinho. E aí foram retirados 2 projetos que não teve quórum e retirados e devolvidos 5 projetos para pedido do prefeito. Esses 2 que falam não teve quórum é exatamente um desses agora, que foram projetos que foram apresentados, mas não, na verdade ele nem foi apresentado,
porque não levou para a sessão. Então, assim, Rinaldo, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que ninguém está pedindo prefeito, não. Pelo contrário, tudo que está na lei, nós vamos aprovar, nós vamos fazer as coisas certinho. Agora não adianta atropelar. Inclusive, Rinaldo, eu também queria deixar aqui para todas as pessoas que falam que a Câmara não tem parceria com a Prefeitura, que não tem diálogo, que não sei o quê e mais outras coisas, e são palavras que o prefeito fala. Eu gosto de demonstrar a verdade. Aqui, a Câmara, desde 2017, Rinaldo, já fez um repasse para a Prefeitura, um total de, agora vai completar R$ 584.550, Rinaldo. Você entendeu? Esses são dinheiros legislativos que foram devolvidos não, porque a gente não tem que devolver. Eu até queria deixar bem claro aqui que o dinheiro da Câmara é da Câmara. A gente faz lá com ele o que deve ser feito dentro da Câmara. Se a gente há de convir de devolver, a gente devolve, mas a gente deve de acordo com a necessidade da população, a pedido da população, que seja feito. Então, assim, só nesse período, Rinaldo, 2018, 2019, já foram devolvidos 299 mil reais, 300 mil reais, certo? Agora, com mais o que eu vou devolver essa semana, agora, amanhã, são 340. E na gestão anterior, que o Jeremias também fez esse mesmo papel, até queria parabenizá-lo, ele também devolveu o dinheiro que tinha lá, um total de 242 mil. Você entendeu? Então, tem as parcerias. E para que foi devolvido isso aqui, Rinaldo? É para quê? É para contemplar lá o centro de convivência, foi para arrumar a estrada, foi para eventos que tem nas comunidades religiosas, foram para festas que são promessas que o prefeito tem no projeto de governo dele, né, auxiliar e tal. Então, inclusive, eu vou deixar de primeira mão aqui a todos, que acabei de devolver 80 mil reais para a conclusão da creche, certo? A Câmara acabou de devolver 80 mil a pedido do próprio prefeito, juntamente com o Ministério Público. E estou aguardando aqui, Rinaldo, inclusive já foi tema aqui em discussões, os projetos das escolas, que está lá o dinheiro, mais 180 mil reais, que vai ser devolvido para a Prefeitura, repassado à Prefeitura, quer dizer, para que se invista 15 mil reais em cada escola do município, inclusive da FAO, e inclusive na creche, que está falado. Renato, só para completar. Então, assim, da nossa parte, nós estamos fazendo papel. Agora, se ele não divulga isso, com medo de alguma coisa, eu não sei, mas a gente tem que falar a verdade. O nosso tempo já está bastante esgotado, mas o senhor tem todo o espaço que o senhor precisar durante o nosso jornalismo, durante o mês, durante a semana, e eu até acho importante a vinda periódica dos vereadores aqui para poder esclarecer de forma correta a população, os assuntos que são pertinentes à vida de cada um. Temos mais algumas perguntas, só para a gente finalizar aqui, em atenção aos nossos ouvintes. O Valdir está dizendo que essas pessoas que estão falando a favor do prefeito, com certeza estão sendo pagas pela prefeitura. A Lohane pergunta para o vereador Altaíde aonde ele guardou o papel da CU. O Tonhão, ex-vereador, obrigado, Tonhão, pela audiência, ele está dizendo que, na opinião dele, é sentar os 4 poderes e resolver o caso. Os 4 poderes, no caso, a Câmara, a Prefeitura, o Judiciário e o Ministério Público. E uma pessoa que não se identificou está parabenizando a Câmara por fiscalizar. Que pena que não fiscalizaram a gestão anterior. E por falar nisso, Renato, ontem o prefeito fez acusações, levou ao conhecimento do público acusações graves em relação a alguns temas, por exemplo, aquele da CGU. A Polícia Federal, através do ofício que ele encaminhou, está solicitando informações. O que o senhor teria a dizer para a gente finalizar a respeito desse assunto? Falando isso porque o senhor era o secretário na época e com certeza está fazendo a defesa e tem alguma coisa a esclarecer se é verdade ou não. O que tem de sentido nisso? Olha, Rinaldo, o que eu posso dizer é o seguinte, que em 2013, se eu não me engano, 2014, a CGU esteve em Arizona, fez uma fiscalização aqui e
notificou algumas coisas, né? Questionou algumas coisas. E prontamente nós respondemos. Com o quê? Com documentos. Inclusive, na questão que tange lá a saúde, o que fala lá, inclusive, a pergunta da pessoa... Só esclarecendo, porque são vários ofícios, o senhor não tem condição de responder pelas demais secretarias. Eu estou falando especificamente sobre a saúde. O que constava era que não tinha o atestado de um funcionário, ou seja, carimbar as costas de uma nota. Coisa essa que o Tribunal de Contas não fala sobre isso. Então, assim, é uma coisa recorrente que aconteceu lá, que foi surpresa para nós. Tudo bem, eles foram, questionaram, o que nós fizemos? Mandamos os documentos, tiramos as cópias das notas e etc. O que eu posso dizer, Reinaldo, que eu nunca fui notificado de nada depois disso. Não tem esse ofício que o prefeito tem. Pelo que eu entendi que ele leu aqui, que a Polícia Federal está solicitando documentos a ele para enviar para a PF, certo? Ou seja, o que ele tem que fazer? Pega esses documentos e envia para eles. Mas se tiver alguma coisa de errado, com certeza você é notificado, alguma coisa assim. Então, assim, eu não posso responder uma coisa que eu ainda não tenho conhecimento de causa, você entendeu? O que eu posso dizer é isso, inclusive, que na época eles falaram, ou seja, o que tinha desvio de finalidade. Ou seja, até onde eu entendo desvio de finalidade, não seria uma corrupção, não teve desvio de verba, não teve roubo, como diz. Teve o quê? Que talvez poderia ter pego um dinheiro que era para pagar um funcionário, comprou remédio, ou que era para pôr gasolina, né? Comprou remédio, você entendeu? Então não teve ato ilícito. Pode ter tido um ato administrativo que talvez não contemplasse. Então, assim, eu tenho a consciência tranquila, Reinaldo. Renato, sem entrar na questão legal ou não, o jornal Orizona FM ela fez uma enquete entre os ouvintes, entre a população de Orizona. É só um dado para se refletir. Participaram mais de 1.000 pessoas, teve mais de 1.000 envolvimentos. Nós perguntamos: você é a favor do cancelamento do processo seletivo da Prefeitura de Orizona? 36% disseram ser a favor do cancelamento do processo seletivo, enquanto 64% diz que não é a favor do cancelamento do processo seletivo. Como é que fica uma questão dessa? De um lado, o eleitorado, a população está a favor do processo seletivo, e do outro, possivelmente, pode ter a questão legal. Como conciliar isso? Eu gostaria de deixar bem claro, Reinaldo, são duas coisas completamente diferentes. Primeiramente, se nós tivéssemos passado por cima da lei, aprovado um projeto de lei que estava completamente com as propostas justificativas irregulares, nem haveria processo seletivo. Isso tem que deixar bem claro. Outra coisa, se tivesse ouvido esse processo seletivo, a gente vale lembrar, igual o vereador Altair falou, que essas pessoas que estão trabalhando hoje não seriam as mesmas do que continuar. Por quê? Porque teve, segundo informações aqui, de 500, 600 inscrições. Então isso não leva que aquelas mesmas pessoas que iam trabalhar, certo? Tudo bem que teriam os empregos. Então, e quem foi que suspendeu, a gente tem que deixar bem claro, não foi a Câmara que está contra o processo seletivo. Pelo contrário, quem está contra é o Ministério Público, não foi nós, é a ação do Ministério Público e Judiciário. Ou seja, não tem como eu dizer uma coisa que não foi nós que fizemos alguma coisa de errado. Você entendeu, Renato? Porque uma coisa era a sessão extraordinária que podia ter e aprovar que é projeto de lei. Se fizesse que é projeto de lei, não ia ter processo seletivo, não. Você está entendendo? Então, assim, eu sou completamente a favor do que está dentro da lei. O que for dentro da lei que tiver lícito, então vamos. Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa opinião. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Uma coisa era a sessão, outra coisa é o processo seletivo. Eles têm que, essa pergunta tem que ser para o Ministério Público e para o prefeito. Por que não? Porque não é culpa nossa de não ter processo seletivo, de ter sido suspenso. Até porque não foi nós que fizemos essa denúncia, não tem nada a ver com isso. Um abraço especial para o Felipe Cardoso, ele que é nosso locutor, está ouvindo o jornal Orizona FM.
Eu quero já de antemão, Renato, deixar aqui o espaço da disposição do senhor, à disposição dos vereadores, para prestar os esclarecimentos que os senhores acharem necessário. Como eu já disse, a população, os nossos ouvintes, gosta muito de estar bem informados a respeito do que se passa com suas autoridades, tanto na Prefeitura quanto na Câmara de Vereadores. Até nós poderíamos marcar periodicamente essas entrevistas para ter mais interação entre a população e a própria Câmara de Vereadores. Nós estamos encerrando essa edição de hoje. Eu deixo aqui os microfones à disposição para os senhores fazerem as colocações finais. Não, antes do encerramento, eu gostaria também de, em cima daquela pergunta de CGU, dessas coisas, eu gostaria de estar passando aqui para você também, se quiser depois ler. Isso aqui é um saldo das contas bancárias de 30 de dezembro de 2016. Isso aqui foi o que a Saúde passou e entregou para o secretário de Saúde, na época o Enio, como que estavam as contas daquela secretaria. Então eu repassei a ele, nas mãos dele, R$ 872.645,18 que estava no caixa da Secretaria de Saúde. Isso aqui significa coisa séria. Aquilo ali foi levado a sério. Existia saúde em Orizona, certo? Então, assim, eu gostaria de deixar isso aqui também, para as pessoas saberem que quando alguns criticam aí, que teve desvio, que teve não sei o quê, que não teve não sei o quê, engraçado que existia saúde em Orizona e teve um saldo aqui de quase 900, quase R$1 milhão que estava nas contas da Secretaria de Saúde. Eu gostaria também de falar aqui, Rinaldo, porque várias pessoas me passou o WhatsApp e tal, preocupadas com o que a gente ia falar aqui, que baixar nível, essas coisas. Eu até falei para todos, falei, não, vocês podem ficar tranquilos que eu sou paz e amor. Eu não tenho que falar de vida pessoal de ninguém, não tem nada a ver. A minha preocupação é simplesmente administrativa e fazer o meu papel de vereador. E assim vou continuar fazendo, Rinaldo. O que for ilegal, a gente vai fiscalizar, você está entendendo? E vai denunciar, porque esse é o papel principal do vereador, você sabe disso, né, Rinaldo? Que é uma das atribuições do vereador, fiscalize e se tiver algum problema que denuncie. Aí parece que estão querendo criminalizar uma atitude do vereador quando ele vê uma coisa errada e denuncia. Mas esse é o papel. Pelo menos eu posso dizer que meus eleitores votou em mim para mim fazer o papel do vereador. E não o papel de um vereador socialista, social, de ação social, dessas coisas. Se alguém votou em mim pensando que a gente ia fazer paternalismo, essas coisas, infelizmente não é o que eu penso. Eu penso em fazer o que é digno do vereador e que é o papel do vereador. Eu tenho certeza que aqui, Rinaldo, tem N pessoas ouvindo essa rádio, eu tenho certeza que muitos estão sendo contra a minha posição, outros a favor, outros talvez nem emitem opinião. Você está entendendo? E eu sempre digo que eu quero ser. Se eu tiver a maioria das pessoas, eu estou feliz. Você está entendendo? E para mim fazer esse tipo de coisa, eu não preciso de baixar nível, discussões, de rádio, falar da vida pessoal de ninguém. Aqui o Orizona é tão pequeno, Rinaldo, que aqui ninguém precisa falar de ninguém, todo mundo conhece, principalmente quando a gente vira uma pessoa pública. Então não precisa desse situações. Então assim, eu acho que foi bom a nossa vinda aqui, Rinaldo, para a gente mostrar o nosso lado da Câmara, do que o Legislativo está fazendo, você está entendendo? Então assim, porque eu vejo que às vezes a população está cobrando da gente também posições que não é nossa, é do Executivo. Essas posições que tem que tomar é o prefeito. Nós temos que ser acionados para a gente fazer algumas coisas às vezes, o Legislativo, você está entendendo? Até porque nós não podemos fazer coisas que oneram a Prefeitura. A gente não pode, nós, por exemplo, não podemos fazer um projeto de lei para fazer esse concurso, por exemplo, para fazer o concurso, para fazer esse processo seletivo, porque vai onerar a Prefeitura, isso tem que partir do prefeito para nós, você está entendendo? E deixar bem claro, gente, existe prazos, existe a Constituição, a lei orgânica fala muito bem, tem o prazo, a sessão legislativa, a dia acaba 30 de junho, não é dia 10 de julho, é 30 de junho. Ele teve esse período para poder enviar esses projetos para nós e não fez. Simplesmente ele dá um estralo lá, vamos fazer isso. Não é assim, entendeu? A gente também tem que cumprir com a nossa obrigação, sim, mas ele também tem que respeitar o que está na lei. Então essas eram minhas considerações finais, Rinaldo. Agradeço a todos, né?
Nós agradecemos demais o presidente pela disponibilidade. Antes das considerações finais do vereador Altaídes, ficou 2 perguntas do ouvinte sem nós falarmos aqui no ar. Uma pessoa que não quis se identificar diz que os vereadores só jogaram a culpa no prefeito. A Edna está dizendo que não tem ninguém ganhando dinheiro da prefeitura, não. E eu não acredito em nadinha do que estão falando. Essa é a opinião da Edna. Nós respeitamos a opinião do ouvinte, mas está aqui a posição oficial dos vereadores. Como eu disse, Ginaldo, eu tenho certeza que tem várias pessoas que vão entender, outros não vão entender, outros vão opinar da forma que aí convém. Então, eu respeito essas opiniões. É lógico, porque a gente mora num país democrático. Então a gente tem que saber respeitar esse tipo de coisa. Vereador Altaídes. Sim, Rinaldo. Mais uma vez a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui nessa emissora. Ela é bastante ouvida no nosso município, até fora do nosso município, algumas regiões. Nós procuramos manter a coerência, a ética, e não atacar, dar pedrada, que é muito fácil apontar defeitos, erros das pessoas, mas nós temos que exclusivamente tratar das questões administrativas, e no nosso caso, legislativo. Então, nós temos esse cuidado, que defeito nós foi enumerado defeitos, nós ficaríamos o restante só apontando o dedo para o defeito dos outros. Então, a gente tem que ter essa coerência de tratar exclusivamente o que é interessante para o município. E por outro lado também, ontem foi se falar sobre corrupção. Hora nenhuma, o legislativo, eu particularmente, julgo que o prefeito tem esse ato de corrupção. Mas só para deixar bem claro que diante da Constituição, diante da vida pública de cada um, quando você omite, quando você não fala a verdade, como é o caso, pode ser comprovado através do próprio TAC com o Ministério Público, que não espelhou a verdade, quando pessoas às vezes recebem sem trabalhar pela prefeitura, tem esse corrupção. Então, a corrupção em si não é só a questão de pegar dinheiro, não. A questão, às vezes, de omissão é um dos atos mais fracos do poder público de maneira geral, não só especificamente o nosso caso aqui. Então, desde já eu agradeço, muito obrigado a todos. E não posso perder essa oportunidade também, Rinaldo, com todo o respeito que eu tenho, as liberdades de expressão é um dos ganhos da Constituição Federal, que o setor de imprensa tem a liberdade de expressão, o cidadão comum tem o direito de expressar o que ele deseja falar. Eu estou fazendo essa referência, pastor Heber. No dia 8, eu estava assistindo o programa do senhor aqui, e foi mencionado, tipo assim, que eu acredito não ter sido intencionalmente por senhor, a questão da Câmara estar segurando, travando, sendo oposição, tipo assim, oposição burra. Mas só quero deixar bem claro que nós estamos cumprindo nosso trabalho de legislativo, sem denegrir, sem ofender ninguém, simplesmente cumprindo nosso papel legislativo. Muito obrigado aos vereadores pela presença, obrigado pelos esclarecimentos. Nós estaremos de volta amanhã e certamente mais capítulos a respeito desse processo seletivo. Obrigado pela audiência mais uma vez.